Olá a todos mais uma vez. Vamos agora explorar aquilo que é a intervenção psicológica por parte dos encarregados de educação face à prática do ténis. Vamos identificar algumas questões que poderão ser úteis e poderão ser relevantes naquilo que é o melhor posicionamento dos pais, sobretudo dos pais. Eu, hoje em dia faço questão até de utilizar esta expressão de encarregados de educação, porque temos cada vez unidades familiares mais distintas, ou seja, nem sempre aquela visão clássica da família é uma visão em transformação, quer porque há uma reorganização ou porque as próprias unidades familiares hoje em dia estão também mais distintas daquilo que eram. E, portanto, a expressão que eu costumo usar é encarregados de educação. E, portanto, os encarregados de educação têm um papel fundamental naquilo que é, uh, um, naquilo que é a educação dos filhos, a prática desportiva, a escolha da modalidade, a relação com o treinador, a gestão do sucesso, do insucesso, o suporte à própria prática da modalidade, criando condições a todos os níveis. E, portanto, este é um tópico também muito relevante, muito importante, e o correto enquadramento dos mesmos face a toda a dinâmica daquilo que é a prática desportiva numa modalidade tão exigente como o ténis é, de facto, fundamental. Portanto, o primeiro ponto é o incidir sobre o seu próprio filho, digamos que em contraciclo com aquele posicionamento relativamente comum de efetuar comparações. Portanto, a comparar a Carolina com a Luísa, comparar o Tomás com o Carlos, etc. Portanto, as tais comparações a vários níveis, quer a nível performativo, quer a nível de rendimento esportivo, quer a nível escolar. Portanto, quando nós adotamos uma postura de comparação, isso tende a ser muito ineficaz na forma de fazer chegar a mensagem de uma forma positiva ao praticante. E, portanto, a incidência, o foco, a perspectiva deve ser de olhar para o seu filho como uma peça única e, enquanto peça única, essa peça terá que ser aprimorada, desenvolvida, estimulada no sentido daquilo que é o seu desenvolvimento, que é o seu próprio desenvolvimento. E que não tem que ser o desenvolvimento do A, do B, do C e do D. Portanto, cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem, cada pessoa tem determinadas características que facilitam ou que inibem uma melhor prestação e, portanto, o primeiro aspecto essencial é ter a clareza de que incorrer em sistemáticas comparações com outros praticantes tende a ser pouco proficiente e pejorativo para o correto desenvolvimento do filho. E, portanto, esse é o primeiro aspecto. It helps me make lots of new friends, and it teaches me sportsmanship. It helps me cope with winning and losing, as well as helping me to challenge myself. And here's 3 ways mums and dads can really help. Number 1, make sure we do our best and don't compare how we do with our friends. Number 2, treat me the same whether I win or lose. Number 3, give us time to do some other stuff. We love playing, but sometimes we just want to go to the park. Um filme simples, com uma mensagem super simples e super, super, super relevante. Estes 3 aspectos são, de facto, fundamentais. Haver vida para além do ténis, ter um tratamento semelhante em situação favorável ou desfavorável ao nível daquilo que é a prestação desportiva e, digamos que, renegar
os processos de comparação social. E, portanto, completamente de acordo com a mensagem que vimos, portanto, nós personalizarmos a nossa atuação em função daquilo que são as necessidades do nosso filho, que é aquilo que nos cabe, evitando comparações que muitas das vezes são contraproducentes e que podem originar dúvidas ao nível da segurança psicológica, ao nível da autoconfiança do próprio praticante face ao posicionamento do seu encarregado de educação. Outro aspecto fundamental é ser consistente neste sentido em que é importante que os pais tenham um projeto educativo de valor para os seus próprios filhos, e que esse posicionamento, essa pedagogia com a qual abordam o seu educando se mantenha relativamente consistente e uniforme e que não oscile ou varie em função dos resultados. Portanto, aqueles casos em que os pais são muito tranquilos, muito relaxados e têm uma compostura ótima em situações favoráveis e depois, quando, de certa forma, há um defraudar de expectativas face à prestação desportiva, face ao rendimento desportivo, adulteram completamente e perdem a compostura. Portanto, esse é um exemplo clássico. E isso tem repercussões também na forma como o próprio filho depois vai se posicionar face à dimensão competitiva, vai se posicionar face aos pais, vai se posicionar face aos treinadores, vai se posicionar face aos colegas. Podemos estar perante um caso em que esta postura, às vezes, de evidenciar tensão, é uma postura que, por exemplo, pode ser contraproducente com uma atuação mais pedagógica da parte do treinador. Portanto, tudo isto é muito sensível. Eu recordo um caso de um jovem que colabora comigo, que numa modalidade de relevo, onde é um grande talento face à sua faixa etária, e que um dia me chegou diretamente e toda a organização desconhecia por completo esta raiz do problema, e a raiz do problema, segundo aquilo que ele manifestou, a chorar em lágrimas, tinha a ver com o excesso de pressão colocada pelos próprios pais, neste caso a mãe, face às expectativas de ele vir a ser um grande atleta. E, portanto, digamos que o ênfase era superior àquilo que o rapaz conseguia encaixar e aquilo estava, de certa forma, a desmobilizá-lo ao ponto dele evidenciar vontade de deixar de praticar o próprio desporto. Portanto, estas questões têm muito peso, este posicionamento face à vitória digamos, e à derrota, vá lá, é algo que deve ser ensinado e é fundamental. E o papel dos pais é, naturalmente, os encarregados de educação, quem desempenha este papel, é fundamental. Fundamental. But the biggest thing is be there to support them and, not killing them after losses and acting like it's the worst thing in the world when you're trying to develop them to the highest level, and try to take the losses with the same mental deal as you do the wins. Precisamente, portanto, manter uma perspectiva equilibrada. Há vitórias que muitas das vezes acabam por ser pouco ricas, pouco relevantes para o desenvolvimento do próprio atleta. Há derrotas que acabam por ser extremamente úteis para esse desenvolvimento, para essa aprendizagem. E, portanto, ter uma visão equilibrada neste domínio é fundamental. E daí, tanto a tal sensibilidade de os encarregados de educação manterem uma postura equilibrada face à vitória e à derrota. Portanto, face a estes dois cenários. No ténis, como já tenho vindo a transmitir, é uma modalidade onde há uma maior prevalência de probabilidade de contacto com a derrota. Ou seja, noutras modalidades é perfeitamente mais, digamos que realista, que os miúdos passem mais tempo sem contacto com a derrota. No ténis, esse é outro fenómeno. As exceções, tanto aqueles que se destacam muito, sim,
fim de semana atrás de fim de semana, provavelmente terão pouco contacto com a derrota, mas o grosso daquilo que são os praticantes num quadro de 32, 64, portanto, estão sempre suscetíveis a ter que enfrentar a derrota. E, portanto, aprender a enfrentar a derrota desportiva, é algo que é fundamental. E o papel dos pais, sobretudo nos primeiros anos de vida, no desenvolvimento da personalidade do jovem, daquilo que são a sua atitude face à prática desportiva, saber se posicionar e ser um exemplo é naturalmente muito relevante. Desenvolver múltiplos domínios, ou seja, vimos isso no primeiro filme e de uma forma muito acertada, aquilo que hoje em dia ouvimos falar da carreira dual, tanto que inclusivamente o governo hoje em dia também, de certa forma, tem apoiado a sofisticação do processo de ensino numa lógica mais aproximada àquilo que, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, portanto, onde a prática desportiva é muito mais valorizada naquilo que é o percurso de vida das pessoas. Portanto, perceber que, apesar do ténis poder ser uma parte fundamental e importante da vida do praticante, é importante ter planos alternativos, é importante ter outras alternativas, ter outras possibilidades. Por exemplo, imaginem que um atleta tem uma lesão grave ao longo da sua formação desportiva e que se vê impossibilitado de dar continuidade à carreira. Portanto, ele tem alternativas. Não fica asfixiado, não fica confinado só ao ténis e à compulsão para o sucesso, o sonho de eventualmente vir a ser uma grande estrela, que se pode perder pelo caminho. Isso é perfeitamente plausível em qualquer modalidade. No ténis, então, de uma forma tremenda, porque o facto de eu ser um ótimo sub-12 não quer dizer que seja um ótimo sub-14, um sub-14 que seja um ótimo sub-18 e por aí em diante. Há tantos casos que ajudam a explicar, portanto, temos o caso, por exemplo, do João Sousa, que não se destacou tanto a nível de resultados na sua formação enquanto jogador de ténis e que depois veio a destacar-se na sua carreira sénior. E, portanto, é muito difícil de controlar onde é que os atletas vão chegar. E, portanto, há que adotar uma postura que permita um maior equilíbrio psicológico. E isso passa por dar alternativas também às pessoas e trabalhá-las e construí-las para que a pessoa não fique demasiadamente investida naquilo que pode vir a ser um beco sem saída. E, portanto, haver alternativas é algo que tende a ser positivo do ponto de vista psicológico. Aquela visão que all-in, que tem que ser, isso é tudo muito relativo. Também é possível trilhar um caminho que visa o alto rendimento, que visa o desenvolvimento do talento de uma forma séria, inequívoca e intencional, mantendo alguma lucidez e alguma amplitude ao entendimento daquilo que é o projeto de vida do sujeito. E eu diria que isso é fundamental. The advice that I would give to tennis families is you've got to stay at an arm's distance back. And it really is a sport where it is very hard to make it. And an individual sport, the love has to come from the kid. They have to want to do it. And no matter how hard you force them or push them or want it for them, it has to come naturally. Precisamente, é uma modalidade super exigente, é uma modalidade onde, dependendo daquilo que é o enquadramento socioeducativo, a pedagogia com o qual é estimulada o jovem, tende a ser, ou seja, o gradiente de impacto daquilo que é o individualismo tende a aumentar ainda mais. E, portanto, sendo uma modalidade de espectro de médio e longo prazo a nível de desenvolvimento, com cargas repetitivas e cargas contínuas, com um volume relevante, onde há uma grande volatilidade no estado performativo e no impacto do mesmo face ao rendimento esportivo, onde há muitas transformações a acontecer. Com este grau de exigência, de facto, o avançar no sentido de uma carreira de alto rendimento deve ter em consideração, de uma forma muito
muito estruturante aquilo que é a motivação intrínseca do próprio praticante, a vontade, aquilo que vem de dentro para fora e não aquilo que é estimulado de fora para o próprio sujeito. E, portanto, mais um excelente testemunho. Manter-se próximo e atento de forma equilibrada e saudável, fundamental, portanto, onde é que nós estamos aqui numa zona disfuncional, aumentamos a margem de erro e de ineficácia. Pais extremamente presentes, vários exemplos, pais negligentes no sentido em que estão completamente afastados daquilo que é a realidade, daquilo que está a acontecer. Portanto, manter um espírito de acompanhamento, um espírito de cumplicidade face ao desenvolvimento do filho, de cumplicidade face à gestão do sucesso e também à gestão do insucesso, daquilo que vão sendo as adversidades, os desafios, as situações que decorrem da própria evolução da prática competitiva e da prática desportiva do filho. O manter-se próximo e atento de forma equilibrada e saudável é naturalmente uma mais-valia muito relevante. My parents always have had a huge impact, clearly. I mean, I think they're the best parents in the world, like every son thinks they are. I mean, they've been so helpful in my life, you know, as a person and then as a player as well. They were never too pushy, but they were always interested in what I was doing and how well I was. Um testemunho interessante dos pais do Roger Federer, portanto, manter um certo equilíbrio, uma presença atenta e simultaneamente saudável. Um atleta que sabemos que nem sempre teve o grau de autodomínio, de gestão emocional em competição ao longo do seu desenvolvimento. E, portanto, apesar de todas as vicissitudes associadas à sua optimização comportamental, ao seu desenvolvimento psicológico, à sua regulação emocional, um atleta que teve sempre uma presença dos pais. Isso é fundamental também, sobretudo naqueles momentos em que o próprio atleta se sente esvaziado de energia, de clarividência e de compreensão daquilo que está a acontecer com ele, e muitas das vezes só a partilha, a presença dos pais, o estarem atentos, acaba por ser um sinal reforçador de o atleta manter aderência ao processo, manter a sua persecução daquilo que é o seu objetivo ou da sua visão ao nível da carreira desportiva. Procurar concretizar boas decisões é um papel essencial, fundamental daquilo que é a ação dos pais, dos encarregados de educação. Portanto, digamos que no seu domínio de atuação naquilo que é a carreira desportiva digamos que talvez um dos aspectos mais essenciais ou mais central daquilo que é a sua atuação. Os encarregados de educação, portanto, não são responsáveis técnicos daquilo que acontece dentro do campo, daquilo que é a preparação desportiva, e, portanto, são figuras que acabam por ter outro grau de relevo, que é a sustentabilidade do projeto, o financiamento do projeto, procurar encontrar as melhores propostas e as melhores pessoas para conseguir providenciar ao seu educando as melhores condições para que ele possa, digamos que, valorizar-se, desenvolver o seu talento, maximizar a sua prestação, desenvolver-se de uma forma saudável do ponto de vista psicológico e, portanto, procurar tomar boas decisões, fazer boas escolhas é fundamental. A recolha de informação, cruzar dados, são de facto aspectos essenciais. Estar atento e estudar o fenómeno é de facto muito importante. I was finding it increasingly difficult to be the mum and the coach, and you know, tennis is very much a minority sport in Scotland. It wasn't like we were awash with staff and facilities and funds. It's very much about finding the right person or the right place, but you have to trust the people that you pass them on to.
Portanto, um exemplo, uma questão que é uma questão hoje em dia muito natural na maior parte das famílias daquilo que são os praticantes de ténis, a partir dos 15 anos, sobretudo, começa a emergir esta questão da academia ou de um projeto mais sustentado de prática, de sustentação daquilo que depois é a procura de desenvolver uma carreira profissional no ténis portanto, a escolha da academia ou de um acompanhamento mais profissionalizante, vá lá, sobre aquilo que é a ambição de poder fazer uma carreira, é um aspecto essencial. É interessante aqui, a mãe do Andy Murray toca neste aspecto, depois há que tentar analisar as opções, estudar as opções, face àquilo que é a realidade de cada seio familiar, à conjetura, às especificidades, às características, etc. Conjunto numeroso de fatores, e depois há que confiar nas pessoas, ou seja, há que deixar as pessoas fazer o seu trabalho, me parece também algo a salientar, em equilíbrio com aquela proximidade e estar atento, ou seja, confiar não é delegar na totalidade, não é afastar-se do processo, é estar próximo, mas permitindo naturalmente que os treinadores façam o seu trabalho da melhor forma. Outro aspecto essencial é conseguir funcionar adequadamente com os treinadores, portanto tentar, ou seja, se por um lado os treinadores podem e devem tentar propiciar um bom relacionamento com os encarregados de educação, também os encarregados de educação devem procurar aproximar-se e tentar estabelecer uma boa ligação com os treinadores e, portanto, muitas das vezes uma das situações recorrentes no terreno, por vezes há alguma exacerbação do papel do encarregado de educação, ou seja, quase às vezes a roçar alguma indelicadeza face ao facto de haver um financiamento muito elevado e, portanto, por vezes essas situações resvalam em alguns possíveis conflitos e atritos. E, portanto, vamos lá ver, as decisões devem ser decisões sustentadas, de compromisso portanto, e depois haver um respeito mútuo por diferentes pessoas, por diferentes profissionais, diferentes intervenções, e nem sempre as pessoas estão de acordo, mas devem manter o seu equilíbrio e a sua compostura, não é? Portanto, há também que haver um esforço da parte dos encarregados de educação para compreender os treinadores, para percebê-los e para desenvolver uma boa relação com eles. Vamos ver aqui o próximo vídeo, um treinador que, de uma forma muito simples, muito, muito acessível, identifica alguns fatores importantes que os pais devem considerar quando escolhem um treinador e depois, naturalmente, comprometerem-se. Let me break down this. What to take into account, what to look for. Person, values, manners. More importantly than credentials, USTA or whatever that coach is coming from. The country, the language, manners, values, education, how they treat our kids, values he or she is trying to instill in our kids. Very, very important. Number two, I will say credentials, important too. Where that person is coming, what background, USPPI, USPPA, PPR, USDA, IPF, or maybe coming from their countries. So it's important to be certified to kind of show the parents that the teacher were interested in learning and improving. Then results, proven results, past experience is very important to show the parents, to share with the parents what we have done in the past, which players we coached, how far they went. Otherwise, it's everything, is kind of relative because, okay, this guy is nice, he looks to be, a good player, but how about the result that he had with the students in the past? Results matters because it's a proof of success. Okay, teaching style, very important. Is the teaching style suits in my kid's personality, in my, daughter, son? He might be the best teaching pro in the world. My son is great, my daughter, but maybe they don't click. So it's important to develop that chemistry. Takes time to do it, and trust. It's very important. So let them work by themselves. I mean,
once you find the coach for your child, let me be together. Don't be over involved, watching every lesson, standing next to them, observing, analyzing. Of course, it's important for you to watch, to get to know what the coach is doing. But more importantly, let them develop the chemistry. Otherwise, it will be very difficult for them to connect to each other. And of course, references. Ask other parents, other coaches, players, if they know that person. Who is Daniel Spatz? Where is he coming from? Try to find out, information. Testemunho interessante, este over-involved que falava, fundamental, lá está, para permitir o espaço e o crescimento da relação que pode e que se deve estabelecer entre treinador e atleta, e depois esta relação entre pedagogia, certificação profissional por parte do técnico e resultados desportivos. Portanto, todos estes aspectos têm o seu relevo. Agora, parece-me importante salientar que, de facto, não fará muito sentido ignorar a dimensão pedagógica quando se trabalha com jovens. Parece-me algo essencial que os treinadores assumam o compromisso e a responsabilidade de perceber que estão a desenvolver um atleta, mas também estão a desenvolver uma pessoa. E que essa sensibilidade, essa consideração na forma como põem em prática as suas metodologias é fundamental. E, portanto, lá está, se o encarregado de educação tiver referências, se tiver uma identificação, sabe que o profissional está de facto preparado, certificado pelas entidades regulatórias para exercer a profissão. Se o profissional adota métodos pedagógicos, tem também resultados relevantes, portanto, há aqui que estão criadas as condições para que depois, lá está, os pais também depois permitam ao treinador ele fazer o seu trabalho de uma forma saudável e adequada. Ser realista é outro ponto fundamental por parte dos encarregados de educação, portanto, terem uma visão assertiva da realidade, portanto, não, digamos que, de certa forma, viverem sobre aquela ideia de que o meu filho é melhor que os outros, o meu filho vai lá chegar, portanto, aquela compulsão para o sonho, e perceber que o caminho é feito de muitas adversidades. Há muitos obstáculos, há muitos desafios, há situações imponderáveis que têm que ser consideradas e, portanto, ter uma perspectiva realista, ter os pés assentes no chão, manter uma certa perspectiva é essencial até para funcionar como um exemplo daquilo que é o equilíbrio psicoemocional que também os pais podem e devem ter, no sentido de serem um exemplo para os seus próprios educantes. Everybody was telling us this boy was unbelievably gifted and was talented, but we never went beyond that. We always tried to take it step by step. Mãe do Roger Federer, portanto, a partilhar que sempre disseram que teria muito talento para a modalidade e os pais, segundo as suas palavras, tentaram sempre ter uma visão realista e equilibrada, sem entrar em grandes euforias, mesmo aos bons indicadores que o Roger Federer evidenciava. Estar atento a sinais de alerta, fundamental, é algo que é mútuo a treinadores e encarregados de educação, mas, de facto, perceber que postura e que estratégias o praticante evidencia na forma como lida com as adversidades relacionadas com o desporto, a desmotivação, o relacionamento social, os conflitos, o insucesso, a não progressão, etc, etc. São tantas as questões que surgem associadas ao desenvolvimento desportivo e, portanto, depois perceber a forma como, o que é que isso gera, não é? Que reações é que o próprio praticante tem. Fica frustrado, fica ansioso, fica desmobilizado, quer faltar, quer desistir, é agressivo.
tudo isso é importante perceber. E se de facto há um agudizar, há que intervir sobre isso e há que procurar pessoas naturalmente que possam ajudar nessas matérias. So, back in the 80s, with his wild fashion and signature mullet, Agassi was one of the original tennis wild childs. Early days, he had a bit of a reputation there as a bad boy. When you look at the likes of Nick Kyrgios, Bernard Tomic here in Australia, I mean, they're all over the headlines and mainly for the wrong reasons. What would be your advice to those kind of players? I sort of try to highlight, just how difficult it is to grow up, period, let alone in the public eye, and the one thing you hope for from a distance is that these moments in their life are appreciated or, taken in and learned from. If you lose and you don't learn something from it, that's all it is a loss. And if you say something regretful and, you don't learn from it, then all you did was hurt. So as a result, you hope that they figure their way with as little pain as possible. Muito interessante esta partilha do André Agassi, o crescimento face à exposição do outro. Portanto, no ténis há uma maior exposição pública relativamente a outras modalidades. O comportamento, a dissonância comportamental tende a estar muito mais, digamos que, protegida pelo seio da equipa, pelo seio do coletivo. E isso gera que muitas vezes não haja tanta descompensação e desajuste comportamental, como também seja relativizado no meio daquilo que é um outro enquadramento face à situação. No ténis, os teus comportamentos disruptivos, muitas vezes até nestes casos, alguma falta de conduta, de falta de fair play, eventualmente, são muito escrutinados. E isso, quando falamos em public eye, quando falamos na opinião pública, estamos a referir-nos a atletas mais mediáticos, no mais elevado, mas a nível inclusivamente local é igual. Quer dizer, vamos lá ver, o processo é relativamente semelhante, estamos numa escala internacional, numa escala local. E, portanto, muitas das vezes essa exposição tem um efeito ambivalente, não é? Por um lado, supõe-se que deveria de levar a uma maior capacidade regulatória, por outro lado é precisamente por isso que às vezes os atletas acabam por ter dificuldade em atuar da melhor forma. Outro aspecto que acaba por ser interessante aqui também partilhado é esta visão de o que é que gera um erro, o que é que gera uma derrota, não é? Permite uma aprendizagem, é relevante face ao processo como um todo, uma perspectiva longitudinal, ou é erro atrás de erro, e com o erro, quando nós temos, lá está, comportamentos, neste caso, faço estes exemplos, às vezes alguma agressividade dirigida ao outro, em que magoamos o outro e magoamos a nós próprios também, qual é o saldo, qual é o resultado disso, quer dizer, o que é que fica no final? Fica um sofrimento, não é? E é interessante ver esta maturidade do discurso de alguém que passou por essa montanha-russa de emoções. Reconhecer os próprios erros, outro aspecto fundamental, portanto, os pais terem a humildade de perceber que não dominam todos os espectros, conseguirem colocar-se de uma forma equilibrada, aberta, assertiva, face aos treinadores, face até aos próprios filhos e face também a outros agentes relevantes e, portanto, desenvolver um processo de circunscrito de aprendizagem e de posicionamento que lhes permita ir aumentando o seu grau de conhecimento, mas de uma forma, como falámos anteriormente, de uma forma realista. I see is the parent who knows a little bit about tennis, but doesn't know a lot. And they're probably the most dangerous parents because they've never really played the sport and they know just enough to be dangerous, but not enough to know how to develop them past the highest junior level. And then that becomes a problem because they don't know that they don't know. Esta é talvez uma das recomendações mais relevantes. Lá está, o sujeito, quer seja, neste caso naturalmente estamos a referirmos a encarregados de educação face aos filhos, face ao ténis, mas noutros domínios da nossa vida, portanto, termos alguma humildade e alguma capacidade de perceber que não é pelo facto de eventualmente termos começado a entender um determinado aspecto que isso nos dá
um big picture, um enquadramento global daquilo que se passa e que não é por eventualmente termos passado uma situação emocionalmente intensa com o nosso filho, que isso nos dá legitimidade para adotarmos condutas que vão para além daquilo que é o nosso domínio de intervenção. E, portanto, por vezes, lá está, é uma situação com algum relevo, naturalmente. Os pais que tendo algum entendimento da realidade, extrapolam e, portanto, pensam que já têm um domínio mais acentuado e, por vezes, como já têm essa autoconfiança, essa percepção de que já sabem algo, então ainda são mais desinibidos na forma como se arriscam e, portanto, depois, naturalmente, por vezes, esses processos acabam com acontecimentos contraproducentes. Para terminar, compreender a envolvência da modalidade, portanto, ou seja, não ter um entendimento muito frágil, muito curto e muito circunscrito, mas sim tentar perceber toda a envolvência, desenvolver formação, acompanhar, perceber, informar-se, partilhar, refletir, tentar perceber um pouco toda aquela que é esta mecânica que constrói todo a envolvência da prática do ténis e ir melhorando face ao mesmo, ir procurando ajustar o seu comportamento face a esse mesmo entendimento. How hard is it, and we see it so often these days, don't we, the coach and parent relationship? Yeah, I think it happens a lot in tennis, and there's a number of reasons for that. You know, in any individual sport, the onus is very much on the parents to make everything happen. I mean, if your kids go into a team sport, the club takes care of the fixtures and the kit and the training and the costs. And, you know, further down the line, they'll pay you a wage and a bonus scheme. But in an individual sport, you're responsible for all your own costs, and the parents have to make everything happen, from booking the lessons to the clubs to the competitions to carting them around. So you become like the human ATM and the human laundress, and very often you become the coach as well. So in tennis, it's very easy, I think, for parents to become overly emotionally and financially invested in their kid's career, and it's an incredibly expensive thing to develop a young tennis player, because once you outgrow your own environment, well, for us, Scotland, and you move down south, and then you move overseas to train or to play, the costs just become huge, and there's no prize money in junior tennis. So you very often find the parents assuming the role of coach or learning how to be the coach, because you can't let your kid go off on their own and try to learn, or you can't afford to pay for a coach. Well, sometimes you would rather let them go off on their own, because I just want to draw your attention to this footage here, Stefano Tsitsipas, which we saw a couple of weeks ago, and this was him and his dad. Could you believe what you were seeing here? Esta é uma das questões mais recorrentes naquilo que é o enquadramento dos encarregados de educação, dos pais, face à prática do ténis. É uma modalidade, de facto, que implica um esforço financeiro tremendo a vários níveis, deslocações, alimentação, corpo técnico, etc. E, portanto, isso, de certa forma, conleva que haja, muitas das vezes, este fenómeno muito tipificado no ténis, dos pais que assumem o papel de treinador e tentar uma sobreposição de papéis. Isso, por norma, lá está, acaba por resultar em alguns episódios menos felizes. Naturalmente traz vantagens também, no sentido como a mãe do Andy Murray falava, portanto, de haver aqui alguma poupança e digamos, uma dedicação mais personalizada àquilo que são as necessidades particulares daquele atleta. E, portanto, todo este entendimento daquilo que é o enquadramento da modalidade leva a estas particularidades e estas situações que transformam o ténis muitas das vezes num lugar estranho face a outras modalidades. Curiosa aquela expressão do ATM, não é? Portanto, da caixa de multibanco, em que os pais de facto têm que fazer um esforço económico. Esse esforço económico muitas das vezes acaba também por ter um impacto psicoemocional na forma como os pais também agem face aos atletas. Estes momentos também de alguma extroversão
comportamental, ou seja, estes comportamentos disruptivos, como nós vimos aqui o Tsitsipas, isto acaba também por acontecer, acaba por ser uma anormalidade natural. Porquê? Porque sendo o pai, o filho sente-se um pouco mais à vontade para, digamos, ter estes episódios de, digamos, de perca de controle emocional. E, portanto, o ténis tem estas particularidades que o tornam também interessante, e lá está, há que depois juntar as peças todas e perceber aquilo que é o melhor para cada caso e para cada praticante, sendo que muitas das vezes temos que encontrar um posicionamento de equilíbrio realista, não conseguindo chegar a um idealismo que seria por vezes ter outro tipo de soluções. Com isto terminamos, queria agradecer a vossa atenção, deixar aqui os meus contactos, alguma questão, algum comentário, alguma sugestão que tenham e gostariam de abordar, disponham e cá estarei para vos receber da melhor forma. Um abraço e muito obrigado.